Fala, moçada, tudo na Santa Paz. Aqui é o Vitor, psicultor, engenheiro de peça aqui da A2V Agricultura. Domingão aqui faz nos manejos, né? Hoje trouxe falando um pouco aí sobre Bioflox, né? Um manejo importante, né? Uma avaliação importante que a gente tem que fazer com cone de Inhofe, né? Não sei se está todo mundo familiarizado, mas aqui esse cone é para medir os sólidos, tá? Que estão dentro da água do Bioflox, para a gente garantir que nem tenha muito floco de suspensão no sistema, porque a gente vai ter uma série de problemas aí, desde diminuição da quantidade de oxigênio, como também a questão de, muitas vezes, problemas com as guelras dos peixes, né? Principalmente dependendo das espécies, tá certo? E também, né, a questão da transparência da água, tá? Então, o aspecto da água, coloração da água, né? Então, basicamente, pessoal, o que consiste esse teste, né? A gente pegar uma quantidade de água aqui no nosso cone aqui, não sei se vai dar para vocês verem, mas ele tem aqui uma medição de 1 litro, né? E avaliar a quantidade de sólidos que vão decantar, né? Então, para isso, basta a gente pegar aqui, vou pegar um tanque nosso aqui, tá? Esse tanque aqui, ó. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai coletar 1 litro dessa água, tá? Como é que a gente vai fazer essa coleta, tá? Então a gente vai pegar aqui o cone, ó, virar ele de cabeça para baixo e afundar ele aqui, né? Tira o excesso até a marca de 1 litro, tá certo? Chegou na marquinha, leva para descansar, tá certo? Então vamos lá, a gente tem um suportezinho aqui, vamos levar esses sólidos para descansar lá. Aspecto importante, né? Vocês vão ver aqui, vocês viram que essa água que a gente coletou, ela tá uma água bem escura, né? Um marrom bem escuro, tá? Então, visualmente você vai conseguir ver, né, se aqueles flocos eles estão numa concentração muito alta ou não, né? Pela verificação da água, isso com o tempo a gente vai identificando, tá? Agora, esse sistema, ele vai decantar aqui por aproximadamente 20 minutos, tá? Tem gente que usa 10, tem gente que usa 20, tá? Padrão que normalmente a gente utiliza são 20 minutos, tá? Mas o ideal é que você tenha repetibilidade. Então você vai pegar lá esse cone, né? E fazer aí 20 minutos, né? Então aqui, ó, vamos colocar no suporte, né? Esse suporte aqui eu fiz com cano de 100 milímetros, tá certo? E aí a gente vai marcar 20 minutos, tá bom? Beleza, né? Colocamos aqui o nosso Bioflox para descansar. 20 minutos. Vitor, posso fazer 10? Pode. Contanto que você faça 10 em todos os tanques, para você ter a mesma referência. A diferença entre 20 e 10 assim, é uma diferença muito pequena, né? A gente vai ver, se você testar aí, vai ver isso, tá? E aí, qual que seria o ideal, né, para esse Bioflox, tá? Existe muita discussão aí, tanto no meio acadêmico, nos piscicultores, em relação à quantidade ideal de floco, tá? Como eu falei, mais floco quer dizer mais consumo de oxigênio, né? E dependendo do nível de floco que você está tendo, você pode ter inclusive problemas de acúmulo, né, de entupimento das guelras do peixe e dificultando a respiração dele, tá certo? Inclusive em determinados momentos pode gerar até questão de acúmulo de micro-organismos ali e favorecer doenças, tá? Então esse é um ponto importante. Olhando para o ponto aqui do Bioflox que a gente utiliza, né, a fonte de carbono inorgânico, que é aquele Bioflox que a gente só coloca o cal, né, a gente não coloca o açúcar, tá? A gente trabalha ali em torno de 20 a 40 ml aqui no cone, tá certo? Os Bioflox, onde você entra com a quantidade de açúcar lá, que são aqueles que privilegiam as bactérias heterotróficas, tá? Eles são um Bioflox que você tende a ter uma carga maior de sólidos, né? Então, tem gente que trabalha com 120, 300 ml de flocos. E aí vai da estratégia de cada um, tá? Estratégia, o tipo de bicho também. Camarão, você entra com um nível de sólidos maior e não tem problema nenhum, tá certo? Mas
A gente aqui, a nossa recomendação de 20 a 40. 20, abaixo de 20 você começa a ter problema com os nitrogenados, então você não vai ter bactéria suficiente para poder metabolizar a carga de amônia que tem no sistema, e acima de 50 começa, né, se você ter acima de 40, 50, você começa a ter problema com oxigênio, né. É um problema se você colocar mais aeração? Não. Mas aí é um dispêndio a mais, talvez, que você não deveria fazer, tá certo? Vitor, eu posso fazer aqui o meu cone, né? Com garrafa PET, de outra maneira? Pode. Assim, um cone desse, pessoal, ele tá em torno aí de uns 200 a 350 reais aí, nessas fontes normais, do Mercado Livre e tal. Então, nem todo mundo consegue ter acesso a um cone desse. O que você pode fazer? Você pode utilizar uma garrafa de refrigerante, né? Então, com a garrafa de refrigerante, a gente consegue medir, né? Fazer uma medição um pouco menos precisa, mas como o limite ali, o range entre 20, né, 20 e 40, ele é um range relativamente alto, muitas vezes você consegue ser satisfatório ali. É mais para você não olhar e, poxa, tá em 100 ml. Visualmente você vai conseguir distinguir, tá? Então você pode utilizar uma garrafa de 2 litros PET também. Depois eu vou fazer um vídeo ensinando como é que faz aí essa marcação. Mas se você é um cara que está criando profissionalmente, pessoal, eu recomendo que a gente tenha sim o cone de Hoff, né? Facilita. Ideal ter mais de um, mas como é muito caro, a gente normalmente compra só um e vai fazendo, tá? Por que eu falo isso? Porque em 20 minutos, se você tiver 10 tanques aí, você vai demorar aí quase 3 horas para completar toda a avaliação do seu tanque, tá? Então tem que levar isso em consideração também. Beleza? Pronto, galera. Passado aí os 20 minutos, ó. Deixa eu ver aqui, tem uma decantação no cone, não é isso? O cone ele é todo graduado. Deixa eu ver, ajeitar o foco aqui. Acho que vocês não vão conseguir ver, né? Mas ó, tá aqui, deu uma melhorada. Nós temos aqui 80 ml, né? Então, como eu falei para vocês, na verdade, esse aqui é uma quantidade alta, né? Então, como eu falei para vocês, qual é o tipo de manejo num caso desse, né? Então, deixei aqui de propósito para vocês verem que, de fato, né? O Bioflocos, com o tempo, ele vai aumentando, sim, a quantidade, né, de sólidos, tá? Com o tempo, né? Isso é um ciclo, né? Então você entra com amônia no sistema, as bactérias elas vão se proliferando ali e vai aumentando a quantidade de sólidos, isso é normal, tá? Só que a gente precisa fazer o quê? Sempre manter naquele range lá recomendado, tá? Então aqui no caso a gente vai entrar ou com uma troca de água, né? Troca mínima de água, só para você ir baixando, tá? Ou com a decantação. O recomendado, pessoal, é a gente fazer uma decantação. O que é a decantação? Você coloca essa água, né, vai passando essa água por um local onde você vai deixando decantar os sólidos e retorna só a parte de cima que está com poucos sólidos para o tanque de novo, né? Depois eu posso até fazer um vídeo aí explicando como é que funciona isso, como é que monta o sistema de decantação. E o outro é a troca de água. A troca de água é menos recomendado, por quê? Porque a gente tem um pequeno problema, né, de perda de sais, ou seja, se você entra com sal lá no seu biofloco e troca água, você vai perder aquele sal que você colocou, não é isso? E também a gente vai perder algum tipo de alcalinidade. Então, se você entrou com a alcalinidade lá e troca essa água por uma água que tem uma alcalinidade mais baixa, você vai perder ela, você vai ter que entrar com mais alcalinidade, tá? Então sempre é recomendado a gente fazer a decantação desse bioflocos, tá bom? O vídeo de hoje era isso, espero ter esclarecido algumas dúvidas, né, do cone. Segue a gente aí nas redes, tá? Dá um like no vídeo, se o vídeo aí for útil para outra pessoa, compartilha lá. E é isso, agradeço a todos aí, um abraço, até a próxima.